Querido povo de Deus, a todos que nos acompanham, que são membros do nosso canal no YouTube, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, boa noite. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Agradecemos sempre o empenho que cada um faz de divulgar o nosso canal, de convidar pessoas para se inscreverem e agradecer. Estamos muito felizes. Essa semana completamos 7.000 inscritos no nosso canal. 7.000 pessoas que nos acompanham e que utilizam também da nossa programação. Estamos muito felizes e lançamos desafio agora chegar a 8.000. Né? Nos ajude a chegar a esse número para que o canal chegue a mais pessoas, a mais corações. Né? Sejam todos bem-vindos. Hoje, 23 de outubro, e nós estamos reservando o mês de outubro e também o mês de novembro para conversarmos mais sobre saúde, tendo em vista que outubro é outubro rosa e novembro azul, né? Outubro a saúde feminina, novembro a saúde masculina. Então vamos trazer vários profissionais e de disciplinas diferentes, completando aí todo o nosso caminhar de saúde. Né? E hoje temos a alegria de ter aqui a doutora Viviane da Silva Cangini Sartorelli, doutora Viviane que também é membro aqui da nossa comunidade, atua no ECC e outras atividades. Boa noite, doutora Viviane. Boa noite, padre. Seja bem-vindo ao nosso podcast Conexão e Fé. Né? Estamos conectados com a realidade e também professando a fé. A doutora Viviane, se alguém perguntar quem é a doutora Viviane, onde nasceu, de onde veio, como que está hoje? Eu sou daqui de Rio Preto mesmo, nasci aqui em Rio Preto. Olha, que beleza. Frequentava outra comunidade quando criança, né? Aqui pertinho, Nossa Senhora do Rosário. Então, junto com os meus pais. E depois cresci, fui estudar fora, né? Me formei médica, então fiz em Fernandópolis. Lá frequentava a matriz de Fernandópolis, né? Que é Santa Rita. E depois retornei para a cidade e já conhecia o meu marido, né? Que antes era namorado. E aí nos casamos já quando nós chegamos em 2011. Mas aí a gente mudou para essa região. E aí a gente começou a frequentar a Nossa Senhora do Brasil desde lá até agora. Né? Foi aqui que a gente teve nossos filhos, batizamos nossos filhos, né? Tenho 2 filhos, a Beatriz e o Vicente, né? A Beatriz com 8 e o Vicente com 4 aninhos. E aí ingressamos, né? Na parte do ECC e estamos firmes nesse propósito. Que benção, né? O ECC, que é um serviço... A comunidade Encontre Casais com Cristo, uma maravilha, hein? Quem não fez, entre em contato com a nossa paróquia e vamos fazer, vale a pena. E os seus pais moram aqui? Sim, meus pais moram em Rio Preto e frequentam a Nossa Senhora do Carmo hoje. Fazem parte de um dos corais de lá, né? Então, são cantores, são cantores. Que beleza. Tem mais irmãos? Tenho uma irmã. Uma irmã. Só uma irmã. Também médica? Não é médica, ela é arquiteta. Arquiteta. Ela chama Natália. E ela participa lá junto com os meus pais na Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do que é mais Carmo. próximo, né? Da região onde ela mora. Que bom. Sim. E como que a medicina surgiu na sua vida? É importante, quando alguém pergunta, olha, como que decidiu ser padre, né? Todo um movimento, Sim. toda uma história, né? Sim. Na medicina, eu imagino também que há todo um caminho, né? Sim. Assim, a minha mãe me conta que desde pequena eu tinha essa vocação. Mas eu mesmo, para te falar, eu conheci ela assim, que me falei, é isso que eu quero. Eu acho jovem. Foi na 8ª série, que hoje tem 9ª, né? Mas a gente tinha 8ª série, que depois entrava no ensino médio. Então, naquele momento, eu acho que eu já tinha dentro de mim que eu queria ser médica, né? E comecei a trilhar esse caminho, que não é fácil. Então, fui fazer o colegial,
Eu sempre estudei em escola pública aqui em São José do Rio Preto. Olha aí. E aí eu fiz Filadélfia na época, mas já sabendo que eu teria que estudar um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que é muito concorrido, né? A faculdade de medicina. Então, no terceiro ano do ensino médio, eu já fazia cursinho, junto com o terceiro ano, para prestar prova, né? Para as faculdades aí. O intuito era a faculdade pública, porque realmente a privada o custo era muito elevado. Então, eu consegui, fiz o terceiro colegial, junto com o cursinho, e mais um ano. E aí entrei na faculdade. Na verdade, eu fui para a faculdade privada, né, particular, só que eu tinha bolsa. Então, eu tinha 100% de bolsa na faculdade e cursei os 6 anos com bolsa, que no caso era a bolsa ProUni, né? Então, eu sou da primeira turma ProUni do Brasil, como se diz, de medicina. Olha aí. Formar Benção. medicina, sim. Mas aí, durante já entrando na faculdade, já os professores questionam, né, o que você quer fazer, qual que a sua pretensão, né, na medicina. E aí eu já sabia que, na verdade, o que eu mais gostava era cardiologia, né, que eu, assim, me encantava em ver imagens de coração e entender como que esse órgão, né? Então, eu acho importante para a nossa vida, né? Então, eu falo que assim, foi trilhando. Aos poucos eu já sabia. Eu só não sabia como chegar lá, mas eu só lutava para que chegasse lá, né? No Olha aí. objetivo que eu tanto queria. E Que lógico, benção. sempre com uma intercessão, que eu falo que eu sempre fui uma devota de Nossa Senhora Aparecida, então Aparecida, padroeira do ela sempre Brasil. me guiou, né? Tenho muita gratidão por ela sempre me guiar no caminho certo. E Nossa Senhora, ela tem a característica de perceber as nossas necessidades, o vinho que está faltando, Sim, e se a gente convida ela para estar conosco, sim, ela leva as nossas necessidades a Jesus, né? Foi assim o leva. primeiro milagre de Jesus. Ela percebeu Sim. que eles estavam sem vinho e foi até Jesus. Disse, ó filha, tem que fazer alguma coisa, né? E Jesus fez o primeiro milagre, né? Então, a medicina são 4 anos e depois tem que fazer a residência, é isso? São 6, 6 na anos. verdade. A gente tem 4 anos de estudo que é mais assim, igual faculdade normal, seria sem parte prática, A né? teórica, né? Teórica. Aí 2 anos a gente chama de internato, que é onde a gente está mais dentro de hospital, de ambulatórios. Então, a parte mais prática, mas ainda é o curso médico, são 6 anos. Aí depois você tem a residência, que, dependendo da especialidade, é um determinado anos, né, a mais. No meu caso, eu fiz mais 2 anos, porque eu 2 fiz anos. estágio em cardiologia, fiz aqui na Santa Casa de Rio Preto. Eita. Então, durante 2011 até 2013, né, porque sempre termina no começo do ano, foi quando eu me formei em cardiologia. Eu fiz direto, não fiz clínica médica antes, que existe também essas etapas que podem fazer ou não, né? Naquela época, É. sim. Hoje já é obrigatório. Então, eu fiz direto cardiologia. E depois, em 2017, eu tirei o título de especialista, né? Que também tem essa outra passagem na nossa formação, que é quando a gente tem o título, né? Por isso que acho que hoje em dia se fala tanto de você procurar um médico especialista, né? Que ele tem uma formação diferenciada dos outros, né? Passou em prova, foi credenciado no CREMESP para isso. E a cardiologia, que é uma área, assim, essencial, como todas as áreas, mas o coração é onde nós temos até na dimensão da fé, a gente utiliza que o coração é um lugar, uma sede, né? Onde tudo habita, deve ser bem guardado, as coisas boas no coração, e de fato o coração é que pulsa, né? Sim. É ali o sangue para todo o organismo. Então a cardiologia parece ser uma área assim muito ampla, né? E qual assim a sua atuação hoje? É clínica, cirúrgica? Sim, a cardiologia, eu também concordo, é muito ampla hoje em dia. Eu faço a parte clínica.
Então, realmente, atendimentos, né, ambulatoriais, a parte cirúrgica é um outro caminho que o médico tem que fazer. Ele realmente, ele não opta primeiramente pela cardiologia, ele faz as partes cirúrgicas até chegar na cirurgia cardíaca. Então, realmente é bem diferente a visão do cirurgião cardíaco para a visão do cardiologista clínico, que é aquele que vai tratar das suas doenças. Vai, às vezes, precisar da ajuda dos dois, porque nem sempre a gente tem uma doença só clínica, né? Onde a gente vai tomar remédio ou ser orientado. Tem os procedimentos cirúrgicos. E até mesmo na parte cirúrgica hoje existe as cirurgias endovasculares, que são procedimentos ainda de maior tecnologia, né? Que nós temos na cardiologia. Então, é bem amplo mesmo, mas eu faço a parte clínica, Certo. né? Agora me lembro de algumas experiências, mas uma delas que era uma pessoa bem próxima, jovem, saudável, né? O que acontece assim, talvez pode ser várias situações, mas a pessoa jovem, aparentemente saudável, está jogando futebol, de repente pam, cai. Até jogador Sim, profissional, né? sim. Ali a pessoa já tinha instalado nela alguma dificuldade, mas que não percebia. É, a maioria, assim, dos casos de pacientes muito jovens, por exemplo, até jogador de futebol, o que foi visto até em casos de famosos aí, né, de futebol, é que não foi descoberto que tinham arritmias que a gente fala malignas, né, algumas alterações elétricas no coração, que nem sempre é simples de dar aquele diagnóstico, ou uma alteração genética do músculo do coração também, que nem sempre é simples de dar aquele diagnóstico, não vai ser com exames comuns, né? Ainda mais que um atleta desse, ele vem desde a infância, né? Fazendo atividade física. E o coração do atleta, ele já é diferente do nosso. Ou seja, se eu fosse hoje fazer uma avaliação cardiológica, o médico viria um coração normal, sem esforço, ou seja, sem treino. O coração do atleta, ele já é um coração treinado, que às vezes engana o médico se tem ou não alterações ali, entendeu? Então, às vezes isso é lógico que hoje em dia tem ainda mais tecnologia, mais exames, né, ressonâncias e N possibilidades, né, de fazer, mas pode acontecer É essas interessante, tragédias, né? até foi notícia aí nacional, um jogador um jovem, né, faleceu jogando futebol, e ele esteve na idade de 14 anos, um teste lá no São Paulo, ele treinava e não passou no teste, não pôde continuar mais porque identificou uma Uma dificuldade alteração. cardíaca, né? Mas depois ficou bem e tal, e ele voltou a jogar em outros times. Sim, 14 anos depois, ele morreu sim. jogando bola. É, Então, quer dizer, é necessário eles acompanharem, né? acompanhar, Ter né? um médico ali, um cardiologista, um médico do esporte, para entender se as alterações que está tendo com aquele coração é o normal do atleta ou é porque ele tem alguma alteração mesmo que não está sendo bem vista, né? Eu acho que o atleta é totalmente diferente de nós. Nós, eu falo população geral, né? Em termos de condução. Porque, querendo ou não, um menino que é jogador de bola, ele começa a vida dele bem Bem pequenininho, pequeno. né? Não vai ser de grande que ele vai ir atrás, ele vai desde pequeno atrás dessa bola, né? Sim. Ah, mas interessante, né? Esse exame. E o ideal, acho que como todos os exames, anualmente Sim, fazer exame, sim, ter uma rotina, né, de ir ao médico, ir ao né, médico, né? de se preocupar com a sua saúde, né, de se preocupar com se tá tudo bem, né, se tá acontecendo alguma coisa ou se realmente se olhar, eu acho que primeiramente é o paciente entender que ele tem que se preocupar com o que ele sente diariamente, né, se autoconhecer, se observar, porque eu acho que hoje em dia a gente fica muito no automático e a gente não se observa.
né? A gente faz tudo automático. Aí quando tá muito sofrido é que a gente vai atrás, Vai atrás, né? Aquela consciência assim de vou cuidar da saúde, mas às vezes vai cuidar da doença, né? Exatamente. O cuidar da saúde é esse antes, né? É É o antes. antes. É se Depois que, preocupar antes. depois que instalou uma doença, aí é cuidar da doença, né? Sim. Eu acho que é o que acontece também com a gente na igreja, não é, padre? A gente tem que procurar Deus sempre. Não só quando Sempre. a gente tá com dificuldade. Não, porque na dificuldade dá a impressão que É, eu vou num interesse, né? E não vou no sentido de agradecer, sim, de me abrir minha vida para Deus se servir dela, né? sim. Eu tenho comigo assim que fé não se mede pelos benefícios. É muito comum falar, olha, eu recebi isso, eu tenho muita fé. Mas se a fé medir pelos benefícios, então dá uma impressão que é um negócio, né? Sim, A fé se mede pelos compromissos, né? Na medida que a gente vai se comprometendo com as causas do céu. São Paulo chega até a dizer que fé é um jeito de possuir o que se espera, né? Ou seja, a gente espera o céu, então a virtude da fé me leva a possuir, a viver, a trazer para minha vida as realidades do céu, sim. né? Perfeito. E falando em céu, você tem algo que o brasileiro gosta de um churrasquinho, né? Perguntava a doutora, que ela também deve gostar Ah, também, né? sim. Beber ou comer aquele churrasquinho. E tem uns que gostam daquele churrasquinho mais gordo, É. né? Como que fica? Se isso é um veneno ou tem que ser dosado? É possível? Eu acho que como tudo na vida tem que ser dosado, Dosado, né? Eu né? acho que vai depender de cada pessoa e de cada, assim, comprometimento que essa pessoa tem. Então, se a gente pegar uma pessoa que já tenha colesterol alto, né, que tenha já sofrido, vamos supor, um infarto, um AVC, ou que seja um diabético, eu acho que se ele tiver a rotina de todo fim de semana beber muito e comer também o churrasquinho muito gorduroso, não vai ser saudável para essa pessoa. Não significa que ele não possa um dia ou outro fazer isso. E tem que tentar entender assim que tudo é com moderação, né, na vida. Não, nada pode ser em exagero para ninguém. Mas eu acho que as pessoas que têm algum comprometimento ou que já passaram Tem que por cuidar uma mais, né? gravidade, essas pessoas têm que ter ainda mais prudência na hora de ir para o churrasquinho, né? É, A, a bebida alcoólica, exclusivamente, eu falo que assim, ela tem que ser com moderação porque ela corta o efeito das medicações, né? Às vezes as pessoas ficam pensando assim, pergunta até para mim, ai, doutora, então se eu beber eu não posso tomar o remédio. Não, não é bem assim. Na verdade, beba com moderação e tome o seu remédio normalmente. Mas o que pode acontecer se passar uma quantidade excessiva de bebida alcoólica, às vezes o remédio da pressão não vai fazer o mesmo efeito e vai subir sua pressão, né? E geralmente, não só no dia, mas até o dia seguinte. A gente fala por até 24 horas esse efeito pode estar no organismo por uma bebida alcoólica, entendeu? Então, se ainda não tomar, vai ser pior. Porque aí já não tomou a dose daquele dia, abusou de bebida alcoólica, aí no outro dia vai passar mal, né? Com certeza. Então é moderação, E né? a doutora já teve, assim, provavelmente, acredito que teve experiências de pessoas que chegam, é, assim, que conseguiu ouvir que ali foi instrumento, olha, foi instrumento de Deus, salvei. Ou aquela que também chega infartada, teve já essas experiências? Você fala de eu atender e É, ajudar? é, Sim, acho que isso foi, graças a Deus, mais de uma vez, porque eu também atendi bastante na emergência. Eu trabalhei na Santa Casa até 2015. E realmente no serviço ali na porta, né? No pronto-socorro mesmo. Então, já atendi bastante infarto, já atendi parada. É muito gratificante quando você consegue, né, fazer todo o protocolo e socorrer aquela uma pessoa e ver pessoa. que aquela pessoa teve uma evolução boa e que fez parte
a sua rapidez, a sua agilidade. Agir na hora certa, né? E a sua sabedoria também, né? Porque precisa saber o que fazer naquele momento, né? Precisamos ter uma boa formação para fazer a coisa certa, né? Sim. Então, é muito bom, muito bom. Pude sim, pude receber agradecimento de vários pacientes, assim, ao longo. Ainda recebo, graças a Deus, né? É muito bom mesmo. E médico também, padre ganha esse tipo de presente, mas costuma ganhar presente dos pacientes? Às vezes ganha, mas eu acho que é assim, padre. O presente material, ele é bom. O meu último presente, para o senhor saber, eu ganhei um terço, que veio de Jerusalém para Olha mim, de aí. uma amiga médica que foi para lá recente. Foi muito especial, porque realmente, assim, lembrar de mim, né? Sim. Por me Porque o conhecer, presente ali a pessoa está dizendo, num olha, lugar, e lembrar justamente da minha fé, né? Lembrar que aquilo seria algo muito importante para mim, entendeu? Então, muito foi bom, muito né? bom. Mas eu acho que quando a gente também ganha um obrigado, e quando ele vem de coração mesmo, que o paciente agradece a gente, explica, né, para a gente, olha, foi você que me ajudou nisso, olha, hoje a minha pressão está controlada, olha, eu não conseguia fazer exercício, hoje eu estou fazendo, você mudou totalmente, né, o que eu conseguia fazer da minha vida. Eu acho que isso também tem um valor que, assim, a gente ganha o dia. A gente ganha o dia, Verdade, é isso verdade. é um descanso para a alma, né? É muito bom, né? Isso. Isso é assim. As pessoas às vezes ficam com vergonhas. A gente vê que os pacientes têm muito vergonhas da gente, assim, de se abrir, né, dessa Também. forma, né? Mas se eles soubessem o tanto que é bom esse obrigado, sabe? Eu acho que eles poderiam falar mais. É Faz muito bom. bem, né? Faz muito bem. E quando falamos dos males do coração, nós pensamos logo no infarto, né? Sim. Mas quais são os principais sinais e sintomas? A gente fala, é um infarto. Mas tem sinais, sintomas que precisam ser observados, Sim, né? sim. O infarto é um evento muito grave, eu falo, que pode pegar tanto pessoas mais jovens hoje em dia, né? A gente vê pessoas de 40 anos hoje em dia chegando na emergência infartados, né? E até pessoas de maior idade, que seria o que a gente gostaria que acontecesse, né? Não só com os jovens, e sim na maior idade, aquela pessoa que viveu bastante, mas não é a nossa realidade hoje. O principal sintoma é dor no peito. Então, a pessoa chega na emergência queixando de uma dor, geralmente nessa região, né? Às vezes ele coloca até a mãozinha fechada, falando que a dor parece que aperta, né? Outros dizem que queima, então esse é um dos principais sintomas, uma dor em queimação ou em aperto. Essa dor, muitas das vezes, pode ir para a região da mandíbula, aqui para o pescoço, ou irradiar para o ombro ou braço esquerdo. Esse é o, assim, o sintoma clássico, Padrão, né? né? Padrão. Ou seja, um paciente que chega assim na emergência é muito característico e é o principal sintoma de infarto. Só que tem algumas, eu falo assim, diferenças. Os idosos, às vezes, não têm esse padrão clássico. Às vezes, eles sentem cansaço. Então, olha, eu comecei a ficar cansada, eu não estava assim ontem, então tem uma falta de ar, um cansaço, é diferente, né? E os pacientes diabéticos também apresentam às vezes, diferença nos sintomas, nem sempre sendo claro essa dor, mas de uma maneira geral, assim, para todos guardarem, né? É a dor no peito. É a dor no peito, que pode irradiar para a região aqui da mandíbula, pescoço, ombro e braço esquerdo. Então, esse é o sintoma, uma dor prolongada, mais de 20 minutos. A gente deve ir na emergência, deve passar em avaliação com o médico por esse sintoma. Olha, me lembro do saudoso Dom José, de Aquino Pereira, que foi o nosso bispo, que me ordenou. Ele, quando infartou, a dor era no braço. Ele falou, uma dor aqui no braço, que nossa, não passa. E ele ficou um dia infartado, né? Demorou para procurar ajuda.
Porque Não foi característica, né? Mas ele já tinha uma idade nessa época. Então, é 70. diferente, né? Nos idosos, nos diabéticos. Então, aquela coisa que não era assim. Tá muito estranho, eu não tinha isso. Por mais que não seja junto com a dor no peito, deve ser valorizada. Não só pelo paciente, mas também pelo familiar. Falar, vamos, nem que for para ver, vamos para emergência, E para também tem um entender. sintoma assim de dar enjoo. Pode, associado com isso, pode dar náusea, né? O enjoo e vômito também. Pode, tem paciente que tem. Aquela sudorese gelada, né? Que a pessoa transpira bastante, também pode estar associado. Eu lembro e sou fã deles, fui em muitos shows, né? Cantei com eles no palco. Milionário Zé Rico, né? Ah, E o Zé Rico, né, que veio a falecer, foi num show que ele foi da náusea porque ele foi sentindo tudo isso, ele disse, olha, não vou aguentar. entendi. E Então, foi ali que ele infartou. depois ele conseguiu levar para o hospital, mas não Não conseguiu. foi muito grave esse infarto, né? E ele chegou a falar, Zoom, não vou aguentar, né? Não vou aguentar, né? No próprio palco, né? E o que poderia levar uma pessoa a ter infarto? São vários fatores, assim, que estão associados. Um deles é a nossa, eu falo assim, herança genética. A gente pode ter familiares que tiveram infarto com idades mais precoces. A gente fala, por exemplo, ao redor dos 50 anos. Então, isso nos leva já a ficar preocupado se a gente tiver um pai ou uma mãe, né, ou irmãos que já tiveram infarto ao redor ali dos 50 anos, tanto homens quanto mulheres. Tem que ser o primeiro parente, né, de primeiro grau, tá bom? Outra coisa, se a gente leva uma vida sedentária, se a gente tem pressão alta, diabetes, colesterol, se a gente fuma e abusa de bebida alcoólica. Tudo isso a gente tem que pensar, mas assim, não é só porque eu tenho pressão alta, mas eu tenho que cuidar dela, né? Estando com a pressão controlada, com o diabetes controlado, o meu risco é menor, mas ainda assim eu tenho mais risco do que de quem não tem esse fator, né? Então, quem não é hipertenso, não é diabético, tem menos risco do que de quem tem. Deu para entender? Sim. Foi tipo que nós vivemos aí na pandemia, a gente via que com essas comorbidades, Sim. né, o risco era, Era maior. era E tem maior. a obesidade, que também foi uma das coisas que ficou nítido, né, na COVID, Na que o Covid. paciente tinha menor chance se era obeso para recuperar da COVID. E a obesidade também entra no fator de risco do infarto. Então, volta ainda a enfatizar que o exercício físico, a Sim, caminhada é extremamente sim. Cada vez mais a gente tem uma população sedentária, sedentária. desde Né? as crianças, né? Desde A os academia pequenos. também é algo bacana também. Sim, sim. Aí é o exercício, eu falo assim, que o bom seria se a gente fizesse o que a gente mais gosta, né? Então, o que gosta de ir para academia, que vá, o que gosta de andar de bicicleta, que vá, o que gosta de praticar, sei lá, Futebol, futebol. bom. Só que precisa ter rotina para fazer aquilo. Então, uma atividade física, para a gente falar que a gente está praticando de maneira rotineira, ou a gente faz 3 vezes na semana, 1h30 cada dia, então seria uma intensidade um pouco maior, ou 5 vezes na semana, de no mínimo 30 minutos. Então, é isso que determina a gente estar fazendo uma atividade física que nos protege ou não. Né? Não dá para ser o futebol só no fim de semana. Também não é. Aí fica pouco. Embora corre bastante, mas não Sim, mas é um dia. é um Então a dia. gente tem que ter essa rotina, né, para ser considerado como preventivo, não só para coração, né? Hoje em dia a gente sabe que é para Isso, um monte de doenças. muita coisa, né? Não Então a só questão assim é ter de fato essa sequência, rotina, essa rotina, essa rotina. todos os dias, né? Pelo menos 3 vezes, se só puder 3 vezes na semana, de 1h30 cada vez. Ou 5 vezes na semana, de no mínimo 30 minutos.
Nossa, é preciso retomar, eu estou preocupado. Eu já fui melhor, né? Já fui Acho que melhor. todo mundo, né, tem que observar isso. Tem que observar, É, né? todo mundo. E o que seria ter uma rotina saudável, né? Que nós conversamos para cuidar da nossa saúde, essa rotina, Sim, né? ter uma rotina, ir ao médico, né? Se observar. Eu acho que é muito importante a gente se conhecer. O nosso corpo, eu costumo dizer que ele vai mostrando indícios, né? É lógico, existe aquele paciente, vamos supor, que infartou e é aquela exceção. Ele nunca sentiu nada, ele é uma pessoa que pratica atividade física, não tinha colesterol e infartou. Existe. Eu não vou falar que isso não existe. Até já peguei paciente com esse tipo de perfil na emergência. Mas o normal é a gente ver que alguma coisa não está indo bem, né? Então vamos supor, ó, eu comecei a ficar cansada, não era assim, né? A minha vida, às vezes eu estou mais indisposto, sabe? Eu acho que o nosso corpo vai mostrando. Só que eu acho que hoje em dia a gente não percebe. A gente não percebe nem que a gente está envelhecendo, né? É. A gente passa 10 anos na nossa vida e a gente acha que a gente está igual e a gente não tá, né? E Mudou quando muito. a gente só se dá conta quando a gente vê alguém que faz 10 anos, Sim, nossa, como uma pessoa, né? é, Ela está diferente, né? sim, Ou quando a gente vê fotos, né? é. É, nas fotos, A gente tá muito automatizado. Muito, muito mesmo. E até mesmo na proximidade, que nem o senhor falou de um amigo, né, um conhecido. Você acha que você está próximo da pessoa só porque você vê ela lá na rede social. Mas você está há 10 anos, às vezes, sem ver a e sem ver a pessoa pessoa. pessoalmente, E, né? e como que é, como médica, você atende os membros da família ou eles... Porque tem aquele provérbio que santo de casa não faz milagre, né? Eu acho Mas, que eu tenho isso também lá em casa. É, tenho, assim, que nem todos bem próximos, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, todos me procuram primeiro. Eu sou aquela que recebe a ligação. Ouvi? O que você me ajuda? Tá acontecendo isso, isso, sabe? E eu fico muito feliz de poder ajudar quando tá, né? Até a parte que eu consigo ajudar, se não for da parte cardiológica, né? Lógico. Tem coisas que a gente tem conhecimento, mas precisa do outro especialista para aquilo, né? Que nem a gente precisa do pediatra. Eu não cuidei sozinha dos meus filhos, né? A gente sim, precisou do ginecologista, né? A gente precisa de outros colegas, né? E a mesma coisa é com os familiares. Mas eu ajudo sim, consigo conduzir de certa forma assim meu pai, minha mãe, né? Fazendo os exames deles, orientando. Eles são hipertensos, então eu tenho tá. que dar esse suporte sim. E dentro da minha casa também tento orientar o meu esposo, mas aí eu acho que dentro de casa assim é um pouco mais difícil, né? Dentro Aí, de casa eu acho que é assim, não que não seja entendido, mas e a gente se sente como que eu vou cobrar, né? É é difícil porque difícil. você não é vista só como médica, você é vista como esposa, como mãe. Então é difícil essa cobrança, né? Porque a gente vai no médico, o médico fala com a gente sai de lá bonitinho. Se foi um dia que não estava bom, que deu bronca, né, que estava tudo errado, a gente tenta melhorar. Mas e Sai. dentro de casa? Como que a gente corrige se é o pai, se é a mãe, se é mais difícil, É mais né? difícil. A adesão desse Mas a jeito. doutora Viviane tem uma rotina de exercício? Como que é? Sim, É, tenho sim consegue? um pouquinho. Ainda tenho não perfeito, né? Eu acho que com a quantidade de dias, devo, assim, preciso melhorar, mas pelo menos aí 3 vezes na semana eu consigo me organizar para fazer atividade física. Levo minha filhinha comigo para a Ah, gente poder fazer conjunto, né? Estimular e ela, estimular, porque vai dando já já essa ajuda. consciência, né? Sim, Essa sim, consciência. Hoje está na meu ministério de padre, a gente atende as pessoas e deparamos com as pessoas muito angustiadas, né? A angústia, tudo isso que se guarda no, a gente já fala guarda no coração, isso também ajuda a adoecer o coração, né? ajuda. Existe
o que a gente fala assim, a pessoa que, principalmente mulheres, aí a gente fala, existe um infarto que aí acontece mesmo uma injúria no coração, que é muito comum nas mulheres e é por esse estado emocional que está mais abalado, sabe? Seja uma depressão mesmo ou só uma angústia, algo que esteja atrapalhando a vida daquela pessoa, né? De maneira emocional. E pode vir a sofrer o que a gente fala de essa injúria, que é um infarto, mas com as coronárias que estão normais, ou seja, quando esse paciente chega na emergência com todo aquele quadro clínico de infarto, quando vai para o cateterismo, que é um procedimento invasivo para ver as artérias, para descobrir aonde é que está esse entupimento, né, que o infarto é o entupimento de alguma artéria do coração, não encontra. Mas quando você vai esmiuçar um pouco mais o que essa pessoa estava passando, você descobre algumas angústias. Então, sim, não é bom ficar nesse estado emocional, não. Né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas sofrendo. Né? Muitas Principalmente pessoas. com a pandemia, isso piorou muito, né? Agora, a gente, no geral, vê que as mulheres se cuidam mais, né? Do que Sim, os homens, embora os homens estão se conscientizando, mas ainda as mulheres são mais zelosas. Percebe isso no atendimento, assim, a sim. questão que os homens correm mais risco, porque as mulheres se cuidam mais. Elas se cuidam mais. Eu acho que até. Porque desde pequena, eu acho que a gente é levada pela nossa mãe, né? Para ir ao médico, para fazer os exames. Então, existe um estímulo maior. Lógico, a mãe leva o menino também, né? Mas o menino, se ficar muito próximo do pai, Aí depois cresce e fica meio assim, eu não quero ir, né? Mas eu acho que as mulheres procuram mais. Sim, isso é nítido nos agendamentos que a gente vê, né? Que sim, procuram mais. Só que os homens, eu costumo dizer, se chegar um homem com um sintoma típico, né? Seja no consultório ou na emergência, o risco de ser muito grave é maior. Então tem isso também, porque aí eles não fazem todo aquela prevenção, né, de estar ali próximo dos seus exames, do seu médico, fazendo exames periódicos. E aí quando vai descobrir pode ser muito mais grave, né, o que está acontecendo. sim, eu costumo falar nas celebrações aos homens, aperta o pé, né? Aperta o cinto. Porque eu faço esses levantamentos num grau aí de 10 pessoas, de avaliar a viuvez, e de 10 pessoas, 7 ou 8 são viúvas. Ah, Dois viúvos. A gente vê que os homens melhorou, mas ainda você sim. pode pegar, eu até desafio qualquer um a olhar no ciclo de proximidade, amizade, pegar a situação de viuvez, é impressionante. Sim, Da 7 ou 8 são viúvas, só 2 viúvos, significa que são 7 homens que morreram e 2 sim. mulheres, né? É, Então, de fato, acho que está na hora de todo mundo, né, ter ter o mesmo cuidado, né? isso mesmo cuidado. Ah, agora, nos atendimentos, a gente vê assim que o médico, quando ele interessa pela pessoa, né? Eu Uhum, trago uma imagem de um médico, Dr. Ângelo Soares, psiquiatra, ele cuidou uhum, da mamãe, né? uhum. E a mamãe teve épocas que ela não falava de ir no médico, ela não aceitava até pela dificuldade, da demência. Sim, Mas quando falavam do Dr. Ângelo, nossa, vamos arrumar, que horário que nós vamos? sim, E eu comecei a observar, mas o que o doutor Ângelo faz? A gente acompanha o que os outros médicos não fazem, né? sim. Então, a mamãe chegava, a gente acompanhava, ficava assim, um pouco afastado, mas na sala ouvindo, né? Porque para ver se ela falava toda a situação de Sim. saúde. E o médico perguntava da família, perguntava do sobrinho, ele já tinha o nome dos parentes, de uma Uhum, cunhada que a mamãe tinha dificuldades, viviam próximo, uhum. mas de relacionamento. É, depois, dados uns 5, 6 minutos de conversa, queria perguntar, mas aí, como que a senhora está sentindo? Então, aquele acolhimento, a gente via se o remédio que ele receitava ia fazer efeito.
Sim. E às vezes mudava, né? Que ela falava, precisa mudar. E depois ele dizia para nós, não, nós só mudamos aqui esse miligrama, né? Mas Um falar que mudou, detalhe, né? fazia efeito. Sim. Fazia efeito. Então você também faz essa avaliação que se atender a pessoa, acalmar a pessoa ali, a proposta de medicação poderá fazer mais efeito, né? Sim, mas eu acho que também deixa o paciente se abrir com você, né? É aquele momento aonde você realmente vai criar o vínculo com o seu paciente. Porque se você não escutar, você não vai conseguir ajudar. Então, realmente, eu acho que para você é muito difícil você chegar para uma pessoa, às vezes, que você nunca viu, né? Isso eu estou pensando no primeiro atendimento. E você já contar tudo de cara. Ninguém faz isso, eu Não acho. parece, é um caminho. É um caminho. Então, aos pouquinhos, você vai se abrindo, seu médico vai te conduzindo. Só que também você tem que deixar ele se abrir. Então, você tem que ter né, escutá-lo com atenção, porque às vezes é um detalhe que, na verdade, ele está sofrendo por aquilo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes eu recebo uma paciente me relatando que está com a pressão totalmente descompensada. E aí você fala, mas como assim? Explica melhor. Aí ela te conta, por exemplo, que ela está medindo a pressão inúmeras vezes ao longo do dia. E assim, tem hora que ela toma o remédio, tem hora que ela não toma porque ela acha que a pressão está alta e ela não toma. Então, se eu não escuto ela, eu vou simplesmente falar, tá ficando alta, tá ficando descompensada. Lógico, vou examiná-la, fazer todo ali o trabalho médico, né, na consulta, mas eu vou só pegar pelo detalhe. Então, vamos aumentar seu remédio. Mas nem sempre é isso. Talvez ela está tão apavorada que ela está tomando umas condutas desnecessárias. Para que a gente possa intervir, a gente tem que procurar outros caminhos, né? Até mesmo fazer outro tipo de exame para a gente ter certeza que está oscilando essa pressão ou que está ficando alta, né? E não simplesmente deixa ele se abrir para ele contar o que está acontecendo. Aí você vai entender e vai abordar aquilo da melhor maneira. E até mesmo explicar que talvez não seja saudável, né? Ficar ali medindo a pressão com o seu aparelho todo dia, toda hora, e não tomando o remédio porque acha que está alto ou porque acha que está baixo. Porque tem paciente que às vezes confunde isso. Mas eu tenho que escutá-lo para poder. Ministério da escuta, né? E tenho que E, entendê-lo primeiro. Por que será que ele está fazendo aquilo, né? O que será que está acontecendo? Então, é conhecer o paciente mesmo. É um trabalho que eu acho que esse médico que acompanhou a sua mãe, com e, certeza ele conseguiu entrar no íntimo dela e ajudá-la, né? e Porque, depois eu até brincava, mas é fácil para o senhor, porque ele era poeta também, escrevia ah, livros de poesias. entendi. Então, ele É, também deu um livro uma vez, ele escreveu acho que 2 ou 3 livros de sim. poesias. Né? Então, eu falava, mas aí ajuda, Aham. fala uma poesia para o paciente, já acalma É. ele, né? Mas eu acho que é porque ele escutava, padre. A Hoje a gente escuta. tem muita dificuldade nisso, né? A gente tá muito automático. Eu repito de novo. Aí isso é aquilo, sabe? A resposta sai sem escutar, né? O próximo, sem entender o que está ali acontecendo. E com isso eu não Ah, vou conseguir abordar de maneira mais eficiente. não, essa experiência eu vivo no dia a dia, porque tem situações no atendimento que praticamente o padre não fala nada. E Só depois a escuta. pessoa comenta, nossa, mas olha, o padre me atendeu, mas me deu uns conselhos. Eu falei, meu Deus do céu, eu não falei nada. Mas ela compreendeu, né? Então Ela eu compreendeu escutar, que, né? olha, era aquilo que eu estava fazendo mesmo, Isso, né? né? E, e até assim, algo meu mesmo que é curiosidade, né? Nos meus atendimentos, às vezes tem situações que na hora eu peço, Espírito Santo, né? Vem assim, em pensamento, vem me iluminar, que eu preciso Sim, dar uma direção para essa pessoa. E tem situações que são
difícil, mas eu penso, ela não pode sair daqui sem uma direção, né? Sim. E eu vou pedindo, vem Espírito Santo, e depois vem aquela, uma direção para a Sim. gente, como médica, você também já teve esse momento de pedir, Espírito Santo, venha, venha. Ah, sim. Eu costumo dizer que eu não consigo começar meus atendimentos sem pedir a proteção de Deus. Então, eu acho que é uma das coisas que eu faço diariamente, assim, que eu aprendi e que eu acho que me ajuda muito, né? Sim. Então, eu sempre começo, mas sim, às vezes tem aquele momento que você fala, e agora, né? Como vou dar essa notícia? Como vou explicar, né? Porque nem sempre a notícia é boa. A gente gostaria de só dar notícias boas, Sim, mas nem sempre, né? Então, sim, eu peço a intercessão de Deus, do Espírito Santo também, para que me dê as palavras certas, né? Mesmo que seja uma palavra que ninguém estaria esperando, né? De uma dificuldade à frente. Mas ele está me ajudando, com a graça de Deus. Isso, porque Jesus lá em João 14, ele vai dizer, olha, a hora que vocês precisarem do Espírito Santo, né, clamado, ele falará Sim, por vós. Ou seja, essa ação nós precisamos pedir mesmo. sim, Ali, Senhor, vem o teu Espírito, sim. me dê a graça da... falando de dizer notícias que não são boas, me lembro de duas situações que um da família faleceu de acidente. Aí um da família falou, o senhor vai ter que ir lá dar notícia para os pais. Né? Mas que notícia? Que faleceu. É difícil. Eu falei, Senhor, né? Mas fomos lá. Que hora difícil, né? E temos com jeito, mas dizer... Tem que dizer, né? Tem. Alguém tem que falar. Eu falei, Espírito Santo, vem, se fui escolhido, farei a missão, né? Farei a Sim. missão de acontecer. E como médica, vive sempre essa experiência, né? Eu acho que ainda no outro trabalho que eu tinha, né, que era mais de emergência, e eu também trabalhei em algumas casas de repouso, então a gente também trabalhei com idosos e via muito isso. E foi um aprendizado. Eu acho que cada vez a gente aprende quando a gente vai ter que dar uma notícia dessa, né, que um ente querido faleceu, né? A gente aprende mesmo, porque a gente nunca está Preparar. preparado. Sempre é Eu uma acho que escola, né? eu É uma acho que a escola. cada um que a gente perdeu e que a gente foi lá para dar a notícia, a gente aprendeu um pouquinho mais. Ah, que bom. Doutora Viviane, olha aí, há 46 minutos. Bastante. Que bom. Queremos, assim, agradecer, chegando ao final do nosso podcast, né? Agradecer a você, a sua família. Nós cuidamos com muito carinho de trazer sempre informações, formação, espiritualidade. E hoje a doutora Viviane nos ajudou muito com a saúde do coração, né? O coração é a sede, né? Inclusive na fé, né? Nós temos o coração, um lugar onde nós guardamos e precisamos guardar as coisas boas, né? E Jesus dizia muito do coração, né? Você falou muito com o coração e do coração. Sim. Então, doutora Viviane, pedimos aí para que deixe uma mensagem para todo o povo. Nós temos 7.000 inscritos no nosso canal. Uma mensagem aí também. Estamos vivendo o outubro rosa, né? A saúde da mulher, e já vamos entrar aí também na saúde do homem, né? Sim. Então, uma mensagem assim para que cuidemos bem do nosso coração. Sim. Então, eu gostaria de pedir a todos que se olhem, né? Se cuidem, tomem realmente consciência de que a gente deve ir ao médico, ter um médico da sua confiança para lhe acompanhar, para estar presente durante toda a sua vida, né? E assim, procurar ter uma rotina para ir ao médico, né? Fazendo a prevenção mesmo. Porque, que nem o Padre Ernesto falou, não adianta ir atrás da doença. A gente tem que se prevenir. Então, ter, sim, essa preocupação, né, de se cuidar, né? E se olhar também. E procurar sempre que necessário. Muito bem, agradecemos, doutora Viviane. Como diz o provérbio lá da roça, saúde e paz. Né? O resto a gente corre atrás. Né?
Fraterno abraço a todos, uma boa semana.